Olá, eu sou o professor Vitor Haas, do Departamento de Psicologia da UFMG, e nessa aula eu vou falar um pouco sobre a iniciação científica no Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pensa a respeito da iniciação científica, a história do laboratório, nossa produção sob a forma de publicações, o destino dos nossos egressos, um pouquinho sobre as pesquisas que nós estamos conduzindo no momento, a nossa atividade de extensão, de ensino, e, por último, uma ideia de como funciona a iniciação científica no Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento, LND, UFMG. Bom, a iniciação científica. Eu sou fã da iniciação científica, eu adoro a iniciação científica, acho que a iniciação científica é a coisa mais legal que tem nas universidades federais do Brasil, é o nosso diferencial. Eu, no tempo que eu tive na graduação, sempre tive envolvido com alguma coisa, inclusive nas férias, não tirava férias, e a gente vai ver agora um pouquinho por que a iniciação científica é tão interessante. A iniciação científica ela reúne dois aspectos que eu acho sobremaneira importantes. A primeira deles é o conceito de universidade Humboldtiana e depois é uma abordagem construtivista ao ensino. Vou comentar um pouquinho sobre a universidade Humboldtiana e depois, mais para o final, a gente vai falar sobre o construtivismo. A Universidade Humboldtiana também se chama de Universidade de Pesquisa nos países de língua inglesa e ela é um modelo que foi inventado no início do século XIX na Prússia, por incrível que pareça, né? E na época o Ministério da Educação encomendou ao linguista Wilhelm von Humboldt que ele fizesse um projeto, né, de reforma universitária. E ele fez um documento famosíssimo no qual ele listou algumas das características que hoje em dia a gente conhece como universidade de pesquisa deveria ter, né? Então, essas características estão aqui. A primeira delas é Bildung, que é uma palavra em alemão que tem a ver com formação, né, inclusive formação de imagem, né, tem a ver com o aspecto intelectual, humanista, mas também com a formação do caráter do aluno, ou seja, a ideia de que a universidade não é só para treinar um profissional, mas também para formar um indivíduo com determinadas características de cidadania, de moralidade, e assim por diante. A segunda característica é a universalidade, ou seja, a universidade ela não é especialista numa área do conhecimento, mas é justamente um local no qual as pessoas podem interagir de forma ou transdisciplinar, como é o termo da moda, né? A liberdade de cátedra, né, é uma das características mais importantes. Nas universidades a gente tem emendas do currículo, mas o professor tem liberdade, né, de adotar o método, a orientação teórica, né, que ele achar mais apropriado, né? A autonomia, né, quer dizer, a universidade ela não é atrelada aos interesses do Estado, aos interesses da indústria, mas sim é importante que a universidade tenha, às vezes a expressão usada é torre de marfim, mas torre de marfim é usada no mau sentido, mas pode ter um sentido positivo, torre de marfim no sentido assim de que nem tudo que se faz na universidade tem que ter uma aplicabilidade direta, né? E também não deve ficar servindo os interesses ideológicos de tal do governo, da oposição, ou os interesses de instituição religiosa, seja lá o que for. A meritocracia é um aspecto importante, né? Na universidade a gente tem um sistema, né, de reconhecimento do mérito, no qual a gente produz, em função da produção, a gente progride na carreira e adquire um determinado status, né? E, por último, vem o aspecto mais importante, que é pertinente à questão da iniciação científica, que é a unidade entre ensino, pesquisa e extensão também em áreas como psicologia, medicina, nas quais a extensão
é uma atividade importante. Então, a ideia do rumo é de que não existe separação entre uma atividade que é de ensino e uma atividade que é de pesquisa. Então, a iniciação científica é uma oportunidade para o aluno aprender pesquisando e uma oportunidade para o professor ensinar pesquisando. Então, é uma atividade que envolve tanto pesquisa, né, quanto ensino. A iniciação científica é uma oportunidade para o aluno botar a mão na massa, resolver, se envolver com a resolução de problemas, né, que são reais, que são os problemas de pesquisa com os quais o professor está envolvido. Então, não são ensaios, não são projetos simulados, são projetos verdadeiros para os quais o aluno vai contribuir na medida, né, das suas possibilidades, né? E também a oportunidade de conviver com uma comunidade de pesquisadores, com um grupo de pesquisa, com um laboratório, com especialistas, com professores, com pesquisadores de outras universidades, participação de congressos e assim por diante. Tudo isso enriquece demais a formação do aluno de graduação. E o aspecto de extensão também envolve isso. Nas áreas que têm um aspecto extensional importante, como, por exemplo, a psicologia, né? Grande parte do ensino e da pesquisa vai se dar, no caso, atendendo pacientes. Por exemplo, no caso da neuropsicologia, nós temos um ambulatório, que é o ambulatório número, no qual nós atendemos crianças com dificuldades de aprendizagem, principalmente dificuldade de aprendizagem da matemática. Então, a iniciação científica é uma oportunidade de ouro para o aluno aprimorar a sua formação. É o grande diferencial das universidades federais e eu acho que nenhum aluno de graduação deveria, né, perder essa oportunidade. Evidentemente, às vezes as pessoas têm outras limitações pessoais, têm família, têm profissão, não pode se envolver tanto. Mas quando eu falo em iniciação científica, eu falo também em um aspecto mais amplo, que envolve também projetos de ensino, projetos de extensão, quer dizer, de modo geral, projetos extracurriculares. Aí vem uma pergunta, né, que é o seguinte: só quem quer fazer uma carreira universitária, quem quer fazer pesquisa, quer virar um cientista, deve ir para a iniciação científica, ou outras pessoas que têm um interesse mais voltado para a prática profissional também se beneficiam da iniciação científica? Eu acho que a iniciação científica é fundamental para todo mundo, não só para as pessoas, todos os alunos, né? Não só para os alunos que têm interesse em seguir uma carreira acadêmica. Por quê? Porque na iniciação científica a gente aprende a trabalhar com o teste de hipóteses. Isso é a coisa mais fundamental que o aluno aprende na iniciação científica. Ele aprende a gerar uma hipótese, quer dizer, de onde esse processo indutivo, de onde vêm as hipóteses. Ele aprende a fazer deduções, né, as previsões da sua hipótese, quais são as consequências, o que deve se observar na realidade, num estudo, um experimento, que é uma mini-realidade com controle de variáveis, os resultados, as análises, né, a confrontação dos resultados com as hipóteses, a interpretação do resultado com uma determinada teoria, se os resultados invalidam, né, se eles refutam uma determinada hipótese ou se essa hipótese se sustém. Por que isso é importante para a vida profissional? Por causa da prática baseada em evidências, né? Atualmente, toda a prática profissional na área da saúde e da educação tem adotado esse modelo, né, da chamada prática baseada em evidência, que consiste, né, de três, vamos dizer assim, pilares, né? Um deles é a experiência profissional, mas só a experiência profissional não basta. Então, você tem que ter as evidências científicas, você tem que incorporar as evidências científicas na sua prática profissional e adotar esse espírito, né, de essa abordagem de teste hipótese na seleção, né, dos instrumentos diagnósticos, das intervenções terapêuticas que você vai fazer.
Na psicologia existe um modelo, né, que é chamado Scientist Practitioner, né, quer dizer, que é o terapeuta que ele, no caso da psicoterapia, que ele vai tratar o seu atendimento como se fosse um experimento com um sujeito. Existe metodologia para isso. E, então, a incorporação das evidências, né, na prática, o enriquecimento da experiência profissional em função da leitura, em função do teste de hipótese. E uma outra coisa que é extremamente importante é levar em consideração as características individuais, as percepções dos pacientes. Isso é extremamente importante. Isso é uma questão de respeito em relação ao paciente. Então, no caso, né, que a gente está comentando, a iniciação científica, ela ajuda, né, o profissional através, né, dessa prática com o teste de hipótese, a adotar essa filosofia da prática profissional baseada em evidências, que é um grande modelo contemporâneo. Psicologia, medicina, pedagogia, fonoaudiologia, não são ciências básicas, são ciências aplicadas. Tá? A gente quer aplicar os resultados da pesquisa básica no sentido, né, de fornecer um padrão mais elevado de prática profissional. Bom, a história do LND ou FMG. O LND, atualmente, né, ele funciona no segundo andar da Fafiche, do Departamento de Psicologia. Nós somos 3 professores, né? Além de mim, tem a professora Júlia Beatriz Lopes Silva, que é do Departamento de Psicologia, e a professora Maria Raquel Santos Carvalho, que é do ICB, do Departamento de Genética. A gente atua com o curso de graduação em Psicologia, pós-graduação de Neurociências e a pós-graduação em Cognição e Comportamento. O laboratório ele foi fundado em 1997 por iniciativa minha, junto com uma série de alunos. Aqui vocês podem ver nessa foto a professora Cláudia Cardoso Martins, que nos ajudou muito naquela época, e vários alunos que hoje em dia, inclusive muitos, são professores, né, pesquisadores. Aqui uma outra foto que nós tiramos naquela época, né? Vocês podem ver aqui o professor Leandro Malay Diniz, do Departamento de Psiquiatria de Saúde Mental da UFMG, o professor Michael Leone Martins Teodoro, que é do professor do Departamento de Psicologia da UFMG, o professor Cirlei Silva Lacerda, que atualmente está na Unifesp, e o professor Guilherme Wood, que é professor na Universidade de Graz, na Áustria. Tá? E aqui por trás está o Can, né, nos abençoando, nos inspirando. Tá? Bom, a nossa missão no Departamento de Psicologia, no Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento, é desenvolver, validar, normatizar procedimentos diagnóstico de intervenção para dificuldades de aprendizagem, transtornos do desenvolvimento e contribuir para compreender os mecanismos cognitivos subjacentes aos transtornos do desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem. Nosso público-alvo, né, são as crianças, jovens, famílias e professores com transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de aprendizagem. Os nossos temas principais de pesquisa e de assistência são a aprendizagem da matemática, a aprendizagem da leitura e escrita, as síndromes genéticas e a paralisia cerebral. Tá? Bom, as nossas publicações, né, atualmente a gente tem já 112 artigos publicados com revisão por pares, 88 capítulos de livro e 7 livros que nós escrevemos ou organizamos. Tá? O ano passado e esse ano, junto com 2 colegas, a professora Anne-Marie, da Alemanha, Marie Fritz, e o professor Pekka Hasanen, da Finlândia, a gente organizou um número especial sobre cognição numérica na América Latina, que saiu na revista Studies in Psychology. Em 2013, eu tinha já organizado com a professora
Jerusa Fumagalli de Salles, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um número especial da revista Psicologia em Pesquisa, de Juiz de Fora, sobre neuropsicologia de um modo geral. Uma das coisas que dá mais satisfação para a gente, como professor e como pesquisador, é ver o destino, né, dos nossos ex-alunos. E, nesse sentido, eu acho que a gente foi muito bem sucedido, né? Tem vários ex-alunos nossos do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento, que atualmente são professores, são pesquisadores em diversas universidades, né? Não só do Brasil, mas também no exterior. E, recentemente, a gente teve a felicidade de contar com a professora Júlia Beatriz Lopes Silva, que fez doutorado no LND, atualmente atuando como professora do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento. Bom, as nossas atividades de pesquisa, nas quais, eventualmente, algum aluno de graduação possa ter interesse em atuar como aluno de iniciação científica. Então, os nossos temas principais são a cognição numérica, a ciência da leitura, descalculia do desenvolvimento, as síndromes genéticas e a representação do corpo na paralisia cerebral. Os nossos diferenciais é integrar, né, um aspecto clínico, neuropsicológico, um aspecto teórico. Então, a gente trabalha sempre com pesquisas envolvendo teste de hipótese, alguma hipótese, não são apenas estudos descritivos. A gente usa um modelo de processamento de informação como um referencial teórico, né, para orientar a geração e teste das nossas hipóteses, e trabalhamos com uma metodologia oriunda da neuropsicologia cognitiva. Bom, um dos projetos maiores que a gente teve, né, foi chamado Projeto Descalculia, no qual a gente fez triagem, né, de um número grande de crianças, mais de 2.000 crianças nas escolas. Aí a gente convidou crianças que tinham dificuldade de aprendizagem da matemática, que tinham um desempenho inferior ao percentil 25, e crianças que tinham um desempenho superior ao percentil 25 para servirem como controles, e passou por uma fase posterior de avaliação, procurando caracterizar os mecanismos cognitivos e genético-moleculares nas dificuldades de aprendizagem da matemática. Depois a gente fez um segundo projeto que se chamou Endofenótipos, em que nós repetimos a dose, aí a gente avaliou quase 1.000 crianças, sem ter essa fase prévia de triagem. Nós fomos nas escolas e fizemos uma avaliação neuropsicológica de todas as crianças que se interessaram participar e cujos pais autorizaram. Bom, então, nessas pesquisas sobre cognição numérica na UFMG, nós já temos um total, né, de quase 3.000 crianças e adolescentes avaliados, em torno desses 3.000 na triagem, e 1.445 com avaliação neuropsicológica completa, incluindo cognição numérica, leitura, funções executivas, memória de trabalho, e quase 1.000 dessas crianças a gente tem material genético molecular para análise do DNA, que é um, né, dos diferenciais, das coisas mais importantes que a gente faz com a colaboração da professora Maria Raquel Santos Carvalho, do ICB. Quais são os projetos que a gente está tocando agora? Tá? Então, são vários. Eu vou comentar um pouquinho. Alguém pode ter interesse em colaborar, alunos de graduação, não precisa ser só da UFMG, pode ser de outras faculdades, serão bem-vindos, mas tem que ser aluno de graduação, porque é iniciação científica. Tá?
Então, a gente tem um projeto grande com a professora Anne-Marie Fritz e com o Dr. Lars Orbach sobre ansiedade de leitura e ansiedade matemática. Com a professora Anne-Marie Fritz, nós estamos também com o projeto de desenvolvimento do conceito do número de crianças de 4 a 8 anos de idade. Um outro projeto que envolve uma colaboração internacional e nacional com o professor Corbinian Miller e com a doutora Julia Bann-Miller, da Universidade de Loughborough, é sobre literacia e numeracia familiar. Esse projeto é extremamente original, porque ele está sendo, nessa fase, conduzido pela internet, em função da questão da pandemia. Com o professor Corbinian Miller e a doutora Julia Bann-Miller, a gente tem também um projeto sobre transcodificação numérica, sobre desenvolvimento das habilidades de ler e escrever numerais arábicos em crianças. Com a professora Maria Raquel Santos Carvalho, a gente tem um projeto de identificar marcadores genéticos das dificuldades ou da aprendizagem da matemática em geral. Tá? Com a professora Carmen Beatriz Neufeld, nós temos um projeto de WebPais, que é um projeto de orientação de pais através da internet para as atividades escolares para casa. É um projeto que já está andando, nós já atendemos 61 famílias atualmente nessa situação de pandemia. A gente está começando um projeto novo, em colaboração com a professora Anne-Marie Fritz também, que se chama Numérica Online. Nesse projeto nós vamos oferecer, a partir do ano que vem, nós ainda estamos elaborando esse projeto, cursos de formação em cognição numérica para professores alfabetizadores, professores de ciclo de alfabetização. Então, nós vamos fazer um ensaio controlado. Primeiro, o professor faz um curso sobre desenvolvimento do conceito de número, uma parte da turma faz um curso sobre ansiedade matemática e depois troca. Junto com o professor Corbinian Miller e com a doutora Julia Bann-Miller, nós temos também um projeto de triagem online das habilidades matemáticas para investigar as habilidades matemáticas da população brasileira com diversos níveis de escolaridade e também contribuir para os estudos de recorrência familiar de dificuldades de aprendizagem da matemática. Um projeto que vai iniciar, que ainda está em fase de elaboração, é sobre a neuropsicologia dos gliomas supratentoriais, que é o tipo de tumor mais comum, tumor cerebral mais comum em adultos. Além disso, a gente tem um projeto extremamente original, que é sobre subtipos de dislexia, de acordo com a neuropsicologia cognitiva, e um projeto também em colaboração com a Universidade de Harvard e a Federal do Rio Grande do Norte, que é o impacto da Covid-19 no ambiente de literacia familiar. Então, rapidamente, esses são os projetos nos quais a gente está envolvido. Se algum aluno de graduação, não só da UFMG, pode ser de fora da UFMG, quiser participar, o laboratório está funcionando, apesar da Covid, o laboratório físico está fechado, mas a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando muito mais do que a gente costumava trabalhar, tudo pela internet, que a gente aprendeu direitinho a trabalhar. Então, aqui algumas das nossas colaborações. Essa aqui é a professora Júlia Beatriz Lopes Silva, que é a nossa mais recente aquisição docente no Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento, e o professor Corbinian Miller e a doutora Julia Bann-Miller, que nos ajudaram a organizar a Brazilian German Winter School Numerical Cognition no ano passado, tá? E a professora Maria Raquel Carvalho, do ICB. Tá? Tudo isso aqui no pátio da Fafiche, com esse mural, que eu acho extremamente interessante, fazendo jus às descobertas, à colonização do Brasil, a história de Minas Gerais. Eu sempre que vou tirar uma fotografia, gosto de tirar a fotografia na frente desse painel. Nós temos diversos colaboradores nacionais,
a professora Jerusa Salles, da URGS, é uma das colaboradoras mais ativas nossas, esse projeto grande, né, que a gente teve na endofenótipos. Ela foi a coordenadora do ramo em Porto Alegre, mas também tem outros colaboradores pelo Brasil e colaboradores internacionais, né, diversos. Eu vou destacar atualmente, né, desde o início, o professor Guilherme Wood, que foi nosso aluno de iniciação científica, de mestrado, e atualmente professor em Graz, o professor Corbinian Miller, a doutora Yulia Bonilla, a professora Anne-Marie Fritz, são os nossos colaboradores mais ativos atualmente com quem a gente está desenvolvendo projetos. Bom, do ponto de vista do ensino, a gente tem feito também várias coisas, algumas inovadoras, né? Entre elas essas técnicas, né, de manejo disciplinar, quando os alunos não estão querendo prestar atenção na aula e deixam o professor falando por conta dele. Tá? Então, algumas das disciplinas que a gente tem oferecido na graduação é o estágio supervisionado em neuropsicologia, a psicologia do desenvolvimento 1 e 2, a psicologia cognitiva, que são disciplinas obrigatórias, e uma série de disciplinas optativas, né, como neuropsicologia do desenvolvimento, cognição numérica, ciência cognitiva e educação, modelos cognitivos em neuropsicologia e o processo diagnóstico em neuropsicologia. Até o momento, né, a gente já concluiu 15 doutorados, deixa eu ver aqui quantos mestrados, são 42 mestrados, e no meu currículo Lattes consta 49 iniciação científica, mas, na verdade, muito mais do que isso, porque nem todos os alunos oficializam, né? E isso é uma importância da gente formalizar a orientação de iniciação científica, que às vezes é uma coisa que deixa passar. Isso aqui é uma defesa, como a gente está fazendo agora, na pandemia, uma defesa online, e com a mesma eficiência que sempre se fez. Tá? Bom, nós atuamos em 3 programas de pós-graduação: o programa de cognição e comportamento da FAFISH, o programa de neurociências da UFMG, do ICB, e o programa de genética também do ICB. Nós sempre estamos envolvidos com uma série de atividades de extensão. Esse aqui foi um dos projetos mais bacanas que a gente fez, com a síndrome genética, a síndrome de Williams, que é uma doença extremamente interessante, que causa um perfil específico de dificuldade de aprendizagem, causado transtorno não verbal de aprendizagem, mas também é associado com características de personalidade extremamente interessantes, que é chamada hipersocialidade. Os meninos que têm essa síndrome têm uma personalidade muito expansiva, amigável, dócil, muito agradável de conviver com eles. Durante uns 2, 3 anos, a gente teve um projeto no qual, periodicamente, a gente fazia atividades com as crianças e com as famílias. Foi uma época muito divertida. Tá? Além disso, né, de 2010 até o início desse ano, a gente teve um ambulatório especializado no atendimento de crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, com ênfase nas dificuldades de aprendizagem da matemática, mas também da leitura e síndromes genéticas, no qual a gente atendeu, né, um total de 889 crianças ao longo desses anos. Então, no ambulatório número, né, o público-alvo são as dificuldades de aprendizagem da matemática, as síndromes genéticas. A nossa equipe é composta por alunos de pós-graduação, iniciação científica do LMD, o FMG, estagiários, né, de graduação em psicologia nos estágios supervisionados. A supervisão tem sido feita por mim, mas a professora Júlia também está interessada.
Os nossos serviços têm a ver com diagnóstico e reabilitação neuropsicológica e diagnóstico genético molecular. A gente faz sempre uma triagem para ver se o caso, né, é relacionado, né, com os nossos projetos de pesquisa. Se não for, a gente encaminha para outros recursos da comunidade. E a gente tinha, né, uma capacidade de atender mais ou menos uns 30 clientes por semestre. Atualmente, infelizmente, em função da pandemia, está fechado. O ano passado, nós fizemos uma coisa muito bacana, que foi a Brazilian German Inter School Numerical Cognition, que aconteceu em agosto. E a gente, então, abriu um edital, selecionamos alunos, né, do mundo inteiro. Tivemos alunos de 6 países que passaram uma semana trabalhando intensivamente, 40 horas de trabalho aqui em Belo Horizonte, discutindo, tiveram a oportunidade de discutir com 12 professores, 6 internacionais, 6 nacionais, sobre questões, né, teóricas, metodológicas, formar, estabelecer parcerias, projetos de pesquisa. Isso foi uma iniciativa que deu muito certo e que nós vamos repetir a dose agora em 2021. Nós já estamos trabalhando na organização da segunda escola, né? O professor Corbinian e a doutora Yulia foram para a Inglaterra, então provavelmente nós vamos mudar o nome. Em vez de ser Brazilian German, vai ser International School on Numerical Cognition. Isso aqui foi um arraiá que a gente fez, uma festa junina, na verdade, foi uma festa agostina com todos os participantes. Teve, inclusive, casamento na roça, né, da professora Júlia com o João, que foi extremamente divertido. E vamos repetir a dose. O ano que vem provavelmente vai ser em setembro, então vai ser uma festa setembrina, mas o espírito é o mesmo da festa junina. Além disso, a gente tem organizado o Encontro Mineiro de Neuropsicologia Escolar. Esse ano aconteceu em maio, foi online, foi gratuito, foi uma iniciativa que a gente teve com esse negócio da pandemia, estava todo mundo desacorçoado. Então, vamos fazer alguma coisa, né, para oferecer para a população. E fizemos uma semana inteira, 6 horas de atividades por dia, todas as tardes, 30 horas no total. Convidamos professores internacionais, nacionais, alunos de iniciação científica e de graduação que apresentaram seus trabalhos. E esse ano tivemos um foco na cognição numérica. Por ano que vem, a gente já está trabalhando no terceiro encontro de neuropsicologia escolar. Isso aqui é uma foto, né, das pessoas que trabalharam na organização. Nós estamos precisando urgente para nos ajudar a organizar tanto o Encontro Mineiro quanto a escola de cognição numérica. Além disso, a gente tem um canal no YouTube, que atualmente está com mais de 1.500 inscritos, e onde a gente vai colocar esse vídeo assim que ele fica pronto. Tá? Para 2021, então, a gente tem 2 eventos programados: o terceiro Encontro Mineiro de Neuropsicologia Escolar, que vai ser em abril, e a segunda escola de cognição numérica, que provavelmente vai ser em setembro. Então, como é que funciona a iniciação científica na UFMG? Eu queria dar o crédito dessa foto, que eu acho maravilhosa, que foi tirada pelo nosso colega Eduardo Contígio, no corredor da Fafiche, onde fica o LMD UFMG. A iniciação científica no LMD UFMG, ela funciona assim. Tá? O aluno vem procurar o professor, ele diz que está interessado, eu gostaria de trabalhar na iniciação científica e tal. E aí, tudo bem, vamos lá, o que você gostaria de fazer? Daí a gente conversa um pouquinho, chega a um determinado tema de pesquisa, e o professor pergunta assim: e aí, velho, estamos combinados? Então, você gostou do assunto? Acha que isso vai motivá-lo? Que é uma boa trabalhar nesse negócio? Aí o aluno responde assim: boto fé, irá. Então, vamos lá. Tá? Bom,
Passa um tempo e o aluno, muitas vezes, não dá notícia. Aí o professor tem que conversar com ele, né? E aí, o que aconteceu? Tá? Aí, às vezes, o aluno fala assim, mas, pô, como é que eu faço? E o professor responde assim, e eu é que vou saber? Se eu soubesse, eu já tinha feito isso. Eu quero que você vá se virar, que você vá aprender. Então, a iniciação científica tem esse componente que a gente chama de MVP, que é o método de viração própria. Por causa disso que ela é tão eficiente. O aluno se confronta com questões de pesquisa que são reais, que ele tem que desenvolver soluções teóricas, metodológicas, muitas das quais o professor não tem noção. Né? Claro, o professor é macaco velho, mas tem coisas específicas, né, que a gente não pode estudar tudo. Então, o aluno tem oportunidade de fazer uma contribuição. Então, isso a gente pode chamar de método de viração própria, tá? Mas a gente pode chamar também de construtivismo. Tá? O Pedro Pinheiro Chagas, que foi um dos nossos alunos de SEI, de mestrado, atualmente professor em Stanford, uma vez a gente estava em Gramado, no Congresso do Cérebro, tomando umas cervejas, e ele falou para mim assim, você fica tirando onda com um construtivista, mas você é o maior construtivista que tem. Só. Então, nesse sentido, né, da iniciação científica, no sentido de fazer essa universidade Humboldtiana, né, de aliar ensino, pesquisa e extensão. Isso está bem dentro, né, da filosofia construtivista, que foi expressa, né, pelo Piaget nessa famosa citação. Né? Toda vez que algo é ensinado prematuramente a uma criança, que ela poderia ter descoberto por si mesma, a criança é impedida de inventá-la e, portanto, de compreendê-la completamente. Então, a iniciação científica é uma oportunidade que o aluno de graduação tem de aprender as coisas por conta própria e de adquirir hábitos autodidáticos, tá? E adquirir uma filosofia de trabalho baseada no teste de hipóteses. Você vê que o gabinete do Piaget, né, é muito mais organizado do que o meu. Obviamente, ele é um pesquisador muito mais importante do que eu. E quando vocês forem lá no laboratório de neuropsicologia do desenvolvimento, vocês vão ter a oportunidade de ver também como o laboratório é muito mais organizado ainda do que o meu gabinete. Então, era isso que eu tinha para falar sobre iniciação científica no LNT ou FMG. É uma das coisas que eu mais gosto na carreira de professor, e a gente tem o maior prazer e recebe com o maior carinho os alunos. Obviamente tem que trabalhar, né? Quer dizer, não é só para fazer figura, né? E a gente está trabalhando através da internet, desenvolvendo problemas, projetos pela internet e tocando a vida apesar da pandemia. Muito obrigado pela atenção de vocês.